falando sobre os processos de geração, transmissão, distribuição, certo? E aí, dentro desses conceitos, a gente viu que existe todo um processo para que a energia possa chegar nas indústrias, para que possa chegar na nossa residência. Dentre eles, ficou o questionamento, certo? Quando a energia é gerada na subestação, ou seja, a água sai da barragem, passa pelo gerador, esse gerador passa pela subestação elevadora e eleva essa tensão, ficou a pergunta, por que levar essa tensão antes da transmissão? E aí, se você souber a resposta, dê uma pausa, certo? Se quiser notar aí, é sempre bom a gente notar, porque quanto mais a gente escreve, mais a gente está exercitando o cérebro e facilita o aprendizado. Então, a resposta é o seguinte, a gente eleva a energia para a transmissão para diminuir as perdas, ou seja, de um modo assim, bem simples se eu transmitir energia numa tensão mais baixa, eu tenho uma perda. Se eu transmitir numa tensão mais alta, eu tenho outra perda menor. Por quê? Eu acho que todos vocês já chegaram a sentir a sensação térmica ao segurar em um fio, a sensação térmica em um motor, certo? Que dali tudo a gente chama de perdas, certo? Aquelas perdas ali existem por consequência de estar passando também a energia elétrica. A gente vai ver mais na frente um conceito que a gente chama de efeito Joule, que basicamente é justamente esse efeito de transformar a energia elétrica em calor. Então, toda vez quando você sentir, na verdade, esses efeitos térmicos, você pode encarar aquilo ali como perdas, certo? Então, aquilo ali tudo é perdas. Então, dentro da engenharia, existe o que a gente chama de a potência, certo? Essa potência está relacionada com as perdas. Então, se eu elevo a minha tensão, eu diminuo as perdas. Então, é basicamente para isso. Existe toda uma teoria por trás, que a gente faz os cálculos para comprovar que realmente isto é verídico, porque a energia é transportada através de cabos. Então, esses cabos também têm suas perdas. Então, quando a gente aumenta essa tensão, a gente diminui a corrente para transportar esta mesma potência até as nossas residências, certo? Então a gente aumenta a tensão simplesmente para diminuir as perdas. Bom, dentro do nosso curso, em alguns momentos a gente vai chegar a comentar um sistema elétrico de potência ou simplesmente a sigla SEP, certo? Ou setor elétrico. Então quando a gente cita setor elétrico ou sistema, a gente está se relacionando ao sistema elétrico de potência, ou seja, que é o conjunto de todos os equipamentos e todas as instalações envolvidas no sistema elétrico de potência, certo? Envolvida desde a geração, transmissão, distribuição, certo? Até o ponto de entrega. Então, tudo isso, até aquele medidor que fica na sua residência ou na sua empresa, certo? Tudo isso a gente chama de sistema elétrico de potência, desde a geração, transmissão, distribuição até o ponto de entrega, certo? Bom, a gente vai ver também dois níveis de tensão, basicamente aqui nessa norma. Só que o sistema elétrico de potência, ele possui diversos níveis de tensão, certo? Então, a gente vai ver aqui a baixa tensão e a alta tensão. Só que ele tem extra baixa tensão, extra alta tensão. Então, tem diversas outras definições que a gente não vai abordar aqui. A gente só vai abordar essas duas, certo? Então, baixa tensão. Baixa tensão caracteriza-se por uma tensão que é maior que 50 volts e menor que 1000 volts em tensão em corrente alternada, certo? E a baixa tensão também ela é caracterizada em corrente contínua, certo? Que é uma tensão maior que 120 volts e menor que 1500 volts em corrente contínua. Então fica aí a definição de baixa tensão. A gente precisa dessas definições para que mais lá na frente, quando a gente citar fornecimento em baixa tensão, fornecimento em alta tensão, ou o acidente em baixa tensão, acidente em alta tensão, ficar claro para você o que a gente está tratando. Ou na dúvida, pode voltar no slide e ver novamente, voltar na aula e ver novamente. Ou acompanhe pelo material, que no material também está na descrição, certo? E alta tensão, o que seria alta tensão? A definição é tensão superior a 1000 volts em corrente alternada, ou 1500 volts em corrente contínua, certo? Complementar da outra. Então, como eu falei, também tem a extra baixa tensão, extra alta tensão
e assim sucessivamente. Bom, a matriz energética brasileira, ela é composta por diversas fontes de energia, entre elas a hidráulica, biomassa, eólica, entre outros. Este gráfico aqui representa a matriz energética brasileira, foi lançado em 2015, só que teve como fonte os dados de 2014, certo? Então, com os dados de 2014, a parte hidráulica, ou seja, a energia elétrica, era responsável por 65,2%, carvão 3,2%, nuclear 2,5%. Essa energia está crescendo um pouco, tem muitos entraves ainda, só que é uma energia bastante eficiente. O seu único problema é o lixo atômico ou um acidente com energia nuclear, certo? Então, mas está crescendo também. Derivados de petróleo, 6,9%, gás natural, 13%, eólica, 2%. A gente está tendo uma expansão muito grande também na parte de eólica, vai crescer bastante, está crescendo bastante, e a biomassa 7,3%, certo? Estima-se que em 2015 esta energia a energia elétrica foi responsável por 64% de toda a matriz energética do setor brasileiro. E, de acordo com o site do Minas Energia, estima-se que em 2016 ela será responsável por 66,2%, certo? Bom, então a gente já falou que choque elétrico, todo mundo já, a maioria das pessoas já também chegou a sentir choque elétrico, a gente já começou com aquele questionamento no início da aula. Só que o que seria definição? A gente não vai entrar muito nos sentidos biológicos aqui, entendeu? Só que a definição básica seria o quê? A reação com diversos efeitos do organismo à passagem da corrente elétrica. Seria a definição mais básica que a gente poderia dar do choque elétrico, certo? Então, todo mundo, a maioria das pessoas que já chegaram a sentir choque, realmente sentem uma reação adversa no corpo. Isso é decorrente justamente da passagem da corrente elétrica. Então, por que isso acontece? Antes de responder a pergunta, ou de vocês lerem, eu gostaria que vocês raciocinassem comigo. Por que a gente recebe energia em casa? Porque ela vem através de um fio. Então, o que é um fio? É um condutor. Então, o condutor está transportando energia, certo? Então, se ele está transportando energia, ele tem a passagem da corrente elétrica. Mesma coisa acontece com o nosso corpo. Se a gente consegue receber um choque elétrico, então é porque ele passa a corrente elétrica. Se ele passa a corrente elétrica, é porque ele é um condutor, certo? Então, o choque elétrico acontece porque o nosso corpo é um condutor, certo? Então, quando em contato com determinadas partes dos circuitos que estejam energizadas ou com determinada parte de material que esteja energizada, por exemplo, a carcaça do equipamento, ou seja, a parte metálica do equipamento está com algum defeito e está dando choque. Então, quando em contato com ele, você passa a fazer parte do circuito que apenas esses equipamentos faziam e, portanto, como você é um condutor, vai passar a corrente elétrica sobre você, certo? O nosso corpo, a gente vai ver mais na frente também que ele tem uma determinada resistência. O que seria resistência? Resistência seria um modo de impedir a passagem dessa corrente elétrica, certo? Todos os condutores têm essa resistência, todos os aparelhos têm essa resistência. Esse é justamente um dos motivos pelo qual a gente aumenta a tensão também para a transmissão, certo? Então, quais são os fatores que determinam a gravidade do choque elétrico? Como a gente já comentou, muitas pessoas já levou choque elétrico. A gente pode chegar a comentar que conheço uma pessoa que recebeu uma descarga elétrica de 13.800 volts e só sofreu queimaduras. E conheço outras pessoas que receberam descargas elétricas de 220 volts e chegaram a falecer, certo? Então, o choque elétrico, ele tem alguns agravantes que isso diz ou controla o que acontece com esta pessoa ou animal. A gente vai estar dando foco mais aqui a pessoas, só que os riscos também estão para animais, certo? Então, percurso da corrente elétrica, levando em consideração o corpo humano, certo? Na figura que a gente tem na figura A, a gente tem um percurso da corrente elétrica da cabeça para os pés, certo? Para o pé direito. Então, pode-se perceber também que esta corrente está passando pelo coração.
As correntes, o choque elétrico, cuja corrente passa pelo coração, são os choques mais perigosos que tem, porque são eles que podem causar justamente a morte. O percurso da figura B é da mão direita para o pé esquerdo, também passando pelo coração. Da figura C, entre as duas mãos, também passando pelo coração. E da D, entre a cabeça e a mão esquerda, que também passa pelo coração. A gente deu o foco aqui, passa pelo coração, porque é justamente um ponto principal onde ela pode trazer o falecimento da pessoa. E na figura E, não passa pelo coração, só que faz muito estrago também, que é entre as duas pernas. A gente vai ver nos próximos slides o que causa esse choque na figura E, que a gente vai ver que se chama tensão de passo, certo? Além do percurso que a corrente leva no nosso corpo, certo? Tem a intensidade da corrente. O que seria a intensidade da corrente? Bom, de uma forma bem simples e genérica, seria o quão forte seria a corrente, certo? Qual seria a potência dessa corrente, entre aspas, que ela estaria passando pelo seu corpo? Quão potente ela é, certo? Então a intensidade da corrente seria, por exemplo, miliampere, ampere. Então a gente vai ver daqui a pouco na tabela que intensidades de miliamperes já são suficientes para matar o ser humano, certo? Então existem intensidades que é mais que suficiente para matar, outras causam mais queimaduras, certo? Então a intensidade é um fator também determinante. Essa intensidade da corrente elétrica, ela vai também de acordo com as características da corrente, porque a gente tem a corrente CA, a partir de agora a gente vai chamar a corrente CA sendo corrente alternada e CC corrente contínua, certo? Então cada uma dessas correntes tem suas características, suas intensidades e podem causar determinados efeitos no corpo humano. Além disso, tem um tempo de exposição que a pessoa fica a esta descarga elétrica, a esta corrente, certo? Então, se você conseguiu se livrar do choque elétrico em um tempo muito pequeno, com certeza os seus efeitos são bem menores do que, por exemplo, uma pessoa teve um contato com um fio, por exemplo, ou um fio quebrou e caiu sobre ela e ela não consegue se livrar. Então ela vai ficar sob choque constante e aí esse tempo de exposição vai lhe causar muitos danos, podendo lhe causar até a vida, certo? E a resistência elétrica do corpo humano. Então todos nós temos uma resistência do corpo, certo? Então todos nós temos essa resistência, ela varia de pessoa para pessoa, certo? Então esta resistência que influencia na intensidade dessa corrente, porque uma pessoa com resistência do corpo maior, ela vai ter mais resistência a essa passagem da corrente. Então, com certeza, os danos serão menores. Só que essa resistência também não varia muito. A gente vai estar vendo aqui daqui a pouco. Só que antes a gente vai falar sobre os fatores que contribuem para o acidente elétrico. Esses fatores que contribuem para o choque elétrico, o acidente elétrico, se vocês responderem aquele questionamento no início da aula, no início do curso, então provavelmente algum deles possa estar lá, certo? Um dos fatores que contribui seria a falta de conhecimento. Então você não teria conhecimento que determinada atividade pode lhe causar um acidente. Então esse seria um dos fatores. Outro seria a falta de treinamento. Você teria conhecimento, ou não também, que aquilo ali poderia causar um acidente, só que por não ter treinamento para fazer aquela atividade, agir de forma correta, isso acabou lhe causando um acidente elétrico, certo? Falta de supervisão, como eu falei também no início, não adianta a gente fazer o curso da norma NR10, certo? Entender que isto vai lhe custar a melhor qualidade de saúde e segurança no seu trabalho, e se não tiver um supervisor no pé, né? Se não tiver um supervisor sempre acompanhando, você não aplicar a NR10. Então, falta de supervisão pode ser uma das causas de acidente. Normalmente é, só que não deveria ser, porque, como eu falei, a norma para se materializar depende exclusivamente de você. É você que vai fazer o que está na norma se cumprir. Aqui eu só vou estar dando os caminhos que a norma traz, certo? Então, infelizmente, a falta de supervisão é um dos casos para choque elétrico.
Práticas inadequadas de trabalho, certo? Ou seja, muitas vezes as pessoas sabem dos riscos, têm conhecimento, têm treinamento e às vezes, por não ter supervisão, acaba fazendo o trabalho de modo inadequado. Por isso que eu também coloquei aquela imagem no início que todos nós juntos somos bem mais fortes. Então, porque um fiscaliza o outro e com certeza essas práticas inadequadas de trabalho podem ser extintas. No caso de você que trabalha sozinho, no caso de um eletricista, um autônomo, então essas práticas inadequadas de trabalho, quem tem que estar se auto-observando é você mesmo, certo? Então, fixe essa norma no seu dia a dia, fixe na sua mente e você vai ver que você vai trabalhar com muito mais segurança, muito mais qualidade e garantia para a sua vida. Instalação e manutenção precárias. Bom, essas daqui, às vezes a gente pode ficar sujeito a estes acidentes por inconsequência de ou um responsável ou a pessoa que deveria ser responsável também não ter chegado à conclusão que a instalação estava precária, que estava precisando de manutenção, certo? Como por exemplo, a gente for passando numa rua e um fio dá algum vento e aí a resistência do fio já estava fraca, falta de manutenção, tudo, e o fio caiu sobre você e você sofreu uma descarga elétrica, certo? Ou na própria residência mesmo, você vai conectar, por exemplo, seu celular para carregar em uma tomada, certo? E a tomada está lá toda aberta e aí você recebe uma descarga elétrica. Então, isso seria a parte de instalações precárias, falta de manutenção. Então, esse também é uma das causas para o choque, para o acidente elétrico, certo? Ambiente de trabalho cheio de riscos. Infelizmente, isso aqui ainda existe muito, certo? Então, você que está fazendo R10, comece a fiscalizar, comece a cobrar, comece a exigir para que esses riscos sejam sanados, porque isso pode lhe custar a vida, pode custar a vida do seu colega e depois, quando morrer, quando sofrer um acidente e chegar a falecer, é que vão tomar as medidas cabíveis. Então, tente evitar isso antes, certo? Tente enxergar, tente chegar à conclusão dos ambientes que estão cheios de riscos e procurar um responsável técnico, ou se você for responsável, tentar eliminar esses riscos, porque, mais uma vez, isto pode custar a sua vida, certo? Então, os fatores característicos das correntes elétricas, como eu já citei, a gente tem a corrente alternada e a corrente contínua, certo? Então, os estudos mostraram que para causar os acidentes com corrente contínua, o corpo suporta uma corrente contínua um pouco maior do que a corrente alternada, certo? Então, as intensidades da corrente contínua deverão ser mais elevadas que a corrente alternada para ocasionar sensações de choque elétrico, a fibrilação ventricular e a morte. O que seria fibrilação ventricular? Em palavras simples, aqui para a gente não entrar em conceitos mais detalhados, seria um funcionamento irregular do coração, que poderia lhe causar a morte. Seria basicamente isso. Então, o nosso corpo ele suporta intensidades maiores de corrente contínua do que corrente alternada. Entretanto, cada uma das suas correntes tem suas particularidades, certo? Porque por funcionar de determinada corrente alternada, por funcionar de determinadas formas, em muitos momentos é mais fácil você se livrar do choque após já estar em contato, certo? Então, as correntes alternadas com frequência entre 20 e 100 Hz são as que oferecem maior risco, especificamente as de 60 Hz, usadas em sistemas de fornecimento de energia, certo? Elas são mais perigosas. Por que elas são mais perigosas? Porque o nosso coração ele tem uma frequência de batimento, certo? Então ele tem uma frequência de batimento. Homens, eu acho que está de 60, a normal é 65 a 70 e alguma coisa por minuto. Ou seja, está na frequência de 20 a 100 Hz de batimentos do nosso coração, certo? Como a energia elétrica, a energia alternada, funciona em uma frequência de 60 Hz, então essa é a mesma frequência dos batimentos do nosso coração. Por consequência, é uma da energia mais perigosa para a gente estar tendo contato, certo? Só que dependendo da intensidade, a corrente contínua pode se tornar mais perigosa, uma vez que se torna mais difícil você, digamos, se livrar do contato com a parte energizada, no caso da corrente contínua.
Entretanto, os acidentes com energia elétrica, a maioria estão tudo relacionados à corrente alternada, frequência de 60 Hz, que é a energia entregue para todos nós, certo? Para finalizar esse bloco, vou deixar aqui só para vocês ir pensando o que seria um choque estático, certo? No próximo bloco a gente continua.